Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Já há muito tempo temos alertado nesse canal, através dessa plataforma, que é impossível um cristão ser petista. É impossível um cristão ser comunista, socialista. Temos ensinado e falado de maneira clara, objetiva e direta aqui. Comunismo e cristianismo é como água e óleo, não se mistura. Veja a história. Temos ensinado aqui a respeito do pai do comunismo, Karl Marx, que era um judeu ex-cristão, cristão desviado, que criou um ódio mortal no seu coração contra Deus e se dispôs a destruir Deus. E criou uma ideologia na qual o cristianismo deve ser banido da face da terra. Veja bem o que acontece em países comunistas. Veja bem como é tratado cristãos lá na China, por exemplo. Veja bem como é a liberdade religiosa na Coreia do Norte, por exemplo. Aqui mesmo, na América do Sul, por ocasião de um dos primeiros governos do cocaleiro lá, o Evo Morales, lá na Bolívia, ele tentou proibir os cultos. Ele também é esquerdista, aliado com o PT. E nós temos alertado aqui, se o PT voltar ao poder, a perseguição ao cristianismo será sem precedentes. O Lula já tem falado que ele, voltando ao poder, ele vai colocar os pastores no seu devido lugar. Ele vai fazer uma regulação da mídia, da informação, da questão de pregar o evangelho. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: você que é bitolado, você que só sabe enxergar em um ângulo e que diz que cristão, que evangélico não se envolve com política, saiba de uma coisa: ou você começa a ficar inteirado do que é comunismo, do que é esquerdismo, para votar corretamente nesse ano, ou você estará correndo um sério risco de sofrer uma perseguição sem precedentes. Por que nós vamos fazer de conta que não entendemos esta realidade? Aquilo que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer, não. Eu tenho que fazer aquilo que está proposto para mim fazer como cidadão, exercer a minha cidadania. Por que eu estou falando isso? Porque nestes últimos dias aqui, mais precisamente nesse último final de semana aí, vimos aí algo assustador acontecendo numa igreja católica lá em Curitiba. Se estão fazendo isso com a Igreja Católica, que é uma potência, inclusive que tem muitos líderes, bispos católicos que apoiam também o PT, imagine com os evangélicos. E neste domingo invadiram uma igreja católica, acabaram com a missa no pretexto de protestar por conta da morte daquele congolês lá no Rio de Janeiro, Moise. Então agora veja bem, o que tem a ver uma missa que está acontecendo dentro de uma igreja católica, lá em Curitiba, com um assassinato brutal e bárbaro que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Veja bem como é a discussão, como o esquerdista adora utilizar-se de um cadáver para fazer discurso político, para fazer palanque. Eles vêm com um discurso que este jovem negro, ele foi morto por racismo. É uma pouca vergonha falar uma coisa dessa, quando nós podemos ver nos vídeos que os que fizeram isso são negros. Foram negros que exterminou com a vida desse congolês de uma maneira bárbara. E aí vem fazendo discurso de racismo. Foi negro que fez tudo aquilo ali. Outra coisa, é lá no Rio de Janeiro. Deveriam fazer protesto e cobrar o governador do Rio de Janeiro. Quem cuida da segurança do estado do Rio de Janeiro é o governador, não é o padre que estava lá em Curitiba,
não é os fiéis que estavam lá na missa em Curitiba nesse domingo, e também não é o presidente Bolsonaro, porque já estão dizendo também que é culpa do Bolsonaro, isso daí. Então, veja bem que na realidade é um pretexto para eles começarem a promover o que eles têm em mente. Fechar igreja, acabar com a liberdade de culto. Deixa eu mostrar aqui, vou ler um trechinho desta matéria do que aconteceu lá. O grupo de esquerdistas com bandeiras do PT e do PCdoB invadiu o templo e interrompeu a missa aos gritos de racistas e fascistas. O que eles têm a ver com isso? Primeiro que eu já deixei bem claro aqui, como que vem falar que é um crime de racista se os que fizeram isso são negros? Não é verdade? E por que o termo fascista? Né? Gritado dentro da igreja na hora de uma missa. Eles invadiram com bandeiras do PCdoB, tudo de vermelho, aquela coisa maligna. Vamos prosseguir aqui. Com um discurso alucinado sobre racismo estrutural e apoio dos católicos ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, Freitas reclamava que os fiéis da igreja romana haviam colocado no poder um policial. Nas redes sociais, a ação foi muito criticada por autoridades de direita, como o deputado federal Paulo Eduardo Martins e Carlos Jordi. Se estão fazendo isso agora, você já imaginou? Se Deus nos livre e guarde, entre novamente o bandido de 9 dedos, o que será do cristianismo? O que será do evangelho, se já estão fazendo isso com a igreja católica, que é uma igreja poderosa, que inclusive tem muito apoio aos próprios petistas. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, aqui, vamos tentar mostrar aqui, para vocês verem aqui, a invasão lá da igreja. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vamos tentar mostrar aqui, sério, deixa eu pegar aqui, para mostrar para vocês aqui, o vídeo aqui. Vamos tentar ver se dá para ver aqui. Vamos tentar. Oh, meu Deus, tá difícil. Calma aí. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho aqui. Vamos voltar aqui. Mudou aqui de... Aqui, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar isso daqui para vocês. Vamos lá. A invasão da igreja aí. Tá meio difícil de mostrar aqui por causa do... Aí. Olha o que estão fazendo no meio de uma missa. Vocês estão vendo aí? Note só um detalhe. Isso aí eles fizeram dentro de uma igreja católica, no horário de missa. A igreja católica que tem influência dentro do PT e que dá todo o apoio ao PT. Você já imaginou o que vai acontecer com os evangélicos? Então, meus irmãos, não adianta você não votar corretamente, você não exercer a tua cidadania e depois achar que tem que ficar orando. Não, eu vou resolver na oração. Meu irmão, tem coisa que é na oração, mas tem coisa que é com ação. A ação de votar corretamente. A ação de eleger pessoas que não são esquerdistas, que não são comunistas. E mais uma vez eu friso, nem para síndico do seu prédio você deve votar em alguém se for petista,
se for esquerdista, se for comunista, nem para síndico. E em nome de Jesus, guarde isso. Não adianta você falar, não, eu não vou fazer nada, o que tiver que acontecer vai acontecer, tá tudo na mão de Deus, se o PT entrar eu vou orar. Aí não adianta mais orar não, meu irmão. Aí Deus vai falar assim, o que era para você fazer, você não fez, agora você está querendo o quê? Então, em nome de Jesus, nós temos que deixar de ser quadrados, tapados e parar com esse discurso aí, tá? Que crente, que evangélico não se inteira de política. Temos que saber sim o que é bom e que não é bom para nós cristãos. É bem verdade que sabemos que no momento certo, determinado por Deus, o anticristo vai assumir esse governo da terra. E é lógico que o modelo ideal para o anticristo é o comunismo da China. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra como igreja, nós somos oposição, nós somos resistência, somos a pedra de tropeço. É por isso que a Bíblia diz lá que ele só vai se manifestar quando aquele que o resiste for tirado. Então, ali em Tessalonicenses, está nos ensinando que eu e você somos o que resiste à manifestação do anticristo. Não devemos aguardar de braços cruzados e passivos. Em nome de Jesus, entenda isso. Acorda, crente. Nós não podemos mais ser tão tapados dessa forma. Já foi essa época de falar, política é do diabo. Só que enquanto nós como igreja estivermos aqui, temos que colocar lá pessoas que nos são favoráveis, pessoas que são a favor da família, pessoas que são a favor do conservadorismo, dos bons costumes, da liberdade de culto. Não pessoas que querem liberar drogas, destruir com a família, acabar com a educação do teu filho lá na escola, com ideologia de gênero. Acorda, meu amado. Isso é nós que temos que fazer, não é orando que se resolve isso não. Isso se resolve votando e votando corretamente. E para votar corretamente, temos que estar bem informados e saber quem é quem. Portanto, guarde isso. Eles não foram lá fazer protesto por conta da morte do congolês, porque o congolês não foi morto em um ato de racismo. Os que fizeram isso, vocês podem ver nos vídeos que está aí de monte na internet, que foram negros que mataram um negro. Então não é um crime de racismo, ok? E é lógico que é um crime bárbaro, tem que ser repudiado. Já estão presos os que fizeram isso. E nós devemos orar para que isso não se repita. Porém, não podemos fazer política dizendo que foi um crime de racismo e agora, se valendo disso, invadir uma igreja e fazer toda aquela balbúrdia que fizeram ali. Se fizeram isso hoje com a igreja católica, amanhã pode ser aí com a sua igreja, tá? Talvez você vai estar cultuando aí em um salãozinho, numa igreja pequena que não tenha segurança, que não tenha uma quantidade razoável de obreiros, e vai ter o seu culto interrompido, ele subindo no púlpito, pegando o microfone e fazendo uma balbúrdia. Aí você vai reclamar para quem? Né? Então, em nome de Jesus, vamos acordar nesse ano, irmãos. Vamos acordar. Olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que está acontecendo lá no Chile. Todos os países que deram uma vacilada e entrou governos esquerdistas, comunistas. Portanto, em nome de Jesus, sabemos que uma hora ou outra, no tempo de Deus, o anticristo vai entrar em cena. Porém, enquanto isso não acontece, cabe a mim e a você saber em quem vamos votar, quem vamos colocar lá como os nossos representantes. E em nome de Jesus, se o teu pastor aí na tua igreja não fala nada contra o PT, contra o comunismo, cai fora. Se ele apresenta candidatos comunistas e petistas, sai fora. Ele não é cristão. Ele não é cristão. Um cristão não vota em petista. Ponto final. Cristão não elege comunismo. O que mais matou cristão no mundo foi o regime comunista. E em nome de Jesus, que cada um de nós venhamos estar
preparados para esse ano de 2022, amém? E também acompanhando tudo que está acontecendo na geopolítica, tá bom? Nós temos o nosso curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. E eu falo nesse curso também um pouco a respeito da geopolítica, porque é importante conhecermos a geopolítica para saber de que forma o anticristo já está preparando o seu governo, o cenário mundial para a implantação do seu governo. E por um pequeno investimento, você vai aprender de maneira cronológica arrebatamento, o Tribunal de Cristo, a Bodas do Cordeiro, tribulação, grande tribulação, Batalha do Armagedon, o governo milenar de Cristo, juízo final, tudo isso em 10 horas de audiovisual. Aqui na descrição desse vídeo, você tem um link que te leva ao nosso site. Ali você recebe todas as informações para investir na tua vida espiritual e ministerial. Amém? E em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, com o maior número de crentes, em nome de Jesus. Vamos aprender o que está acontecendo aí com a Igreja Católica, porque a bola da vez vai ser depois os evangélicos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre e nos dê sabedoria para votar nesse ano em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração.